Boa noite, quinta-feira, 12 de maio. No Unesp Notícias de hoje, a gente debate mais um dos temas em discussão nos colóquios promovidos pelo Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp. Vamos receber o professor Ari Maia, que fala sobre o trabalho docente na universidade pública. E ainda nesta edição, novos hábitos. Pesquisa mostra que consumidor tem ido menos vezes ao supermercado e está de olho em embalagens econômicas e alimentos mais saudáveis. Você vai conhecer a história do Thiago. Ele é cego e treina para quem sabe um dia se tornar um atleta paralímpico. Sonho que só é possível por causa do trabalho da Associação Esportiva Bora Correr. A gente começa esta edição com a confirmação da primeira morte por gripe H1N1 em Bauru. A Secretaria Municipal de Saúde informou agora à tarde que uma mulher de 38 anos que tinha doença cardiovascular crônica morreu no dia 10 de abril depois que contraiu o vírus. Ela foi atendida no hospital estadual, mas não resistiu. Agora a cidade contabiliza 2 casos da doença, mas a primeira vítima sobreviveu. Ainda de acordo com a Secretaria, outros 73 casos suspeitos de H1N1 aguardam o resultado de exames. 11 deles são pacientes que não resistiram e morreram, sendo 5 moradores de Bauru e 6 que vieram de outros municípios. O assunto agora é economia. Em tempos de recessão, os consumidores estão mais criteriosos com o que colocam no carrinho do supermercado. A APAS, a Associação Paulista de Supermercados, divulgou uma pesquisa que aponta mudanças nos hábitos de consumo. O brasileiro diminuiu o número de vezes que vai às compras e agora se preocupa em adquirir produtos mais saudáveis. Essas são só algumas das constatações. Quem não quer levar mais e pagar menos? As embalagens econômicas têm sido as mais procuradas nas prateleiras dos supermercados e vão desde produtos de limpeza e higiene até alimentos e bebidas. O Edson, por exemplo, tem um trailer de lanches e fica de olho nessas promoções. Eu observo bastante, até a gente precisa, né? Senão não tem lucro, né? Então, hoje em dia a gente pesquisa bastante. Cidade inteira. Já a Romilda faz as contas, só leva se estiver precisando e se for vantajoso. Eu procuro comparar os preços para ver se realmente é aquilo que eles estão prometendo na embalagem, porque às vezes tem aquelas vendas casadas, né, que enganam um pouquinho a gente, mas a gente procura avaliar, sim, comparar os preços para ver se condiz com aquilo que está pondo em promoção. E essa tem sido uma prática comum entre os clientes. É o que aponta um estudo feito pela APAS, a Associação Paulista de Supermercados. O estudo revelou ainda que diminuiu o número de vezes em que os consumidores vão às compras. Neste supermercado do Jardim Redentor, o gerente explica que as vendas estão concentradas em 2 semanas do mês. Se o consumidor ele estava vindo uma média de 8 vezes ao supermercado, 2 vezes por semana para fazer a compra talvez mais espaçada ou mais constante, então hoje a gente pode estar notando que ele está vindo pelo menos 4 vezes. Ele intensifica a compra dele num período ali que é a semana do pagamento, que a gente considera, uma reposição um pouco menor ali na semana do vale de algo que ele precisa, e depois essas 2 semanas intermediárias ele vem para o abastecimento de itens como o FLV ou até mesmo a carne, que são produtos perecíveis que ele acaba comprando ali na semana ou diariamente. Por isso, foi preciso adequar as promoções a esses períodos. A Tamires, por exemplo, só faz compras com o folheto de ofertas em mãos. Depois que começou a ficar muito caro as coisas, é um hábito, toda vez que eu venho no mercado, eu sempre pego o folheto. Isso quando eu não faço a lista em casa e bato com o folheto. Faz diferença no fim do mês? Pouca coisa, mas dá para garantir ainda terminar o mês com alguma coisa no bolso. Na contramão da busca por economia, a pesquisa da APAS identificou que 37% dos consumidores entre 26 e 30 anos não estão preocupados com os preços. E aí o supermercado tem que ter estratégias para todos esses públicos.
O público convencional, aquelas pessoas que talvez moram sozinhas, que ela tem um hábito de consumo, que não troca marca, que ela continua sendo exigente e ela consegue se manter com isso. Então o supermercado intensifica as ações para esse público, para poder ofertar o melhor, para poder oferecer o melhor para o consumidor, vamos dizer assim, fazer com que o dinheiro dele cresça, né? Compre mais com aquilo que ele tem disponibilidade. Outro ponto da pesquisa que surpreendeu o setor é a preocupação dos consumidores com a saúde. O consumo de leite comum caiu 6%, enquanto a procura pelo sem lactose aumentou 78%. A compra de refrigerantes em geral também teve queda de 5%. Já um item que passou a ser mais consumido foi a água de coco, um aumento de 11%. Os consumidores também estão trocando a margarina pela manteiga. O crescimento nas vendas foi de 10%. Reconhecer os novos hábitos dos clientes é uma forma de evitar perdas no faturamento. Para 2016, apesar do cenário econômico, é esperado um crescimento de 6,5% em relação ao ano passado. Eu acho que o supermercado, né, o varejo em si também, é o primeiro a sentir essas mudanças, né? Então ele tem que estar antenado, sempre antenado para ouvir o cliente. E as pesquisas são fundamentais para isso. As mídias sociais também batem muito nisso aí, questão de saúde. E o supermercado tem que praticar as mudanças. Bauru pode ter chuva hoje ainda. A partir de amanhã o tempo fica mais estável e a temperatura cai um pouco. Veja os detalhes na previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. O tempo fica mais estável em todo o estado de São Paulo, com exceção da faixa leste, onde pode chover amanhã. As temperaturas começam a ter um leve declínio. Bauru segue a tendência do estado de céu aberto. Agora a umidade do ar é de 73%. A velocidade dos ventos é de apenas 3 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 16 e 26 graus. Nesta sexta, a mínima prevista é de 15 e a máxima de 24 graus. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje também 116 novos casos de dengue em Bauru. Agora a cidade soma 996 pessoas infectadas pela doença só neste ano, com uma morte. A Prefeitura reforça o pedido para que a população evite locais com água parada dentro de casa, para acabar com os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Além da dengue, ele transmite o Zika vírus e a febre chikungunya. Depois do intervalo, você vai conhecer uma associação que incentiva deficientes visuais a praticar esportes. O Thiago é um dos atletas que participam dos treinos e sonha até em disputar os Jogos Paralímpicos. Daqui a pouco, voltamos num instante só. Voltamos e você vai conhecer agora a história do Thiago. Ele é deficiente visual e compete em provas de corrida. Dedicado aos treinos, pensa até em participar de uma Paralimpíada. Mas tudo isso só é possível porque ele recebe o apoio da Associação Bora Correr, um grupo de voluntários que arrecada fundos com o bazar de roupas, para ajudar a concretizar sonhos como o do Thiago. Um dos momentos mais esperados no dia do Thiago é esse aí, na pista de atletismo, onde pratica a corrida. E embora correr pareça fácil para o professor de música cego desde os 12 anos, chegar até o local de treinamento não é tarefa simples. Morador de Jaú, ele depende de transporte público para vir a Bauru e sempre tem um obstáculo no caminho dele. A falta de acessibilidade nas vias é só mais um contratempo para quem sonha em viver do atletismo. O fato de depender de transporte público afeta a frequência dele nos treinos. A sorte do Thiago é que não faltam pessoas dispostas a ajudá-lo. O Walter é um deles. Ele trabalha com assessoria esportiva e há mais de um ano tem ajudado o atleta a se preparar para as provas. O que elas exigem é que nós a tratemos justamente de uma forma normal. Muitas vezes o que acontece, nós exageramos na precaução. E, no entanto, o que eles mais querem é que nós a tratemos como pessoas normais, né? No caso do Thiago, a preocupação também é com o guia. Quem vai ser esse guia? Se esse guia tem capacidade de acompanhar ele. Os dois precisam estar em consonância, né? Eles devem às vezes, deixar metas pessoais um pouco de lado para que eles possam
seguir juntos. Outro apoio importante que o Thiago recebe vem do Murilo. Desde setembro, o controlador de tráfego aéreo atua como guia dele nos treinos e competições. Função que exige orientação, cuidado e sincronia em doses redobradas. Tem que ter atenção não só aos obstáculos, a curva, tentar antecipar o Thiago quanto a uma lombada, antecipar ele quando tem alguma depressão na rua, quando tem algum corredor que a gente vai fazer alguma outra passagem, ou quando a gente está sendo ultrapassado também, uma curva, e controlando, né, o nosso pace, o nosso ritmo, tanto para a gente não acelerar muito, e isso pode ser sentido mais para o final da prova, e também não estar muito lento na prova, então a gente tem que estar sempre controlando, e é muito bom a gente saber que está ajudando, além de eu estar fazendo alguma coisa que eu gosto muito, que é correr. Thiago treina de 3 a 4 vezes por semana. Professor de música numa instituição para deficientes visuais em Bauru, quer melhorar o tempo nas provas que disputa. Correr para mim hoje é uma das coisas assim mais ideais que eu tenho na minha vida e que eu gosto de fazer mesmo, além de ser músico, é o que me completa. É para manter aceso o sonho de pessoas como o Thiago que surgiu a associação Bora Correr. A entidade reúne gente disposta a oferecer o trabalho de forma voluntária para incentivar pessoas com algum tipo de deficiência a se dedicar ao esporte. Um bazar é a principal fonte de renda para manter a associação em funcionamento. Os recursos utilizados para ajudar o Thiago vêm da venda de roupas infantis novas e usadas, mas o objetivo da associação é ampliar ainda mais esse trabalho e ajudar outras pessoas que têm vontade de competir apesar de suas limitações. Nós já temos até alguns atletas que participam conosco, não no nível do Thiago, o Thiago já está competindo, mas nós temos a intenção, além de deficientes físicos, outros deficientes também, mas isso é um sonho, né, a ser realizado. E ainda está faltando ajuda. Muita ajuda, precisa de muita ajuda para que a gente possa continuar esse trabalho, né? E a torcida é para que essa iniciativa cresça e surjam novos Walters, Murilos e Marianas, pessoas prontas a realizar sonhos de outros tantos Thiagos. Qual que é o teu sonho? Chegar aonde na corrida, Thiago? Numa competição maior, nacionalmente mesmo, ou até mais internacionalmente, e tentar uma vaga aí para uma próxima Paralimpíada. E se você quiser ajudar a Associação Bora Correr, é possível doar roupas, calçados e brinquedos infantis novos ou usados em bom estado. O endereço para as doações é Rua Padre João, quadra 1170. Depois do intervalo, a gente repercute mais um dos colóquios que o Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp está promovendo. Vamos receber o professor Ari Maia, que fala amanhã sobre o trabalho do professor na universidade pública. Voltamos já. O Grupo de Pesquisa Ética, Educação e Direitos Humanos, ligado ao Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp, promove uma série de colóquios para debater o papel da universidade pública. Eles são uma referência aos 40 anos da Unesp e começaram na semana passada e vão até o dia 17 de junho. O diferencial é que os debates podem ser acompanhados pela internet, abertos a questões dos internautas. Hoje nós vamos conversar sobre o tema do colóquio de amanhã, Universidade, Trabalho Docente e Aceleração. Quem vai expor é o professor do Departamento de Psicologia da Unesp, o Ari Maia. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Boa noite, Larissa, e aos espectadores da TV Unesp. Professor, o seu tema amanhã, o tema do colóquio, vai ser o trabalho docente e a aceleração. Como você definiria essa aceleração? A aceleração é um conceito de um sociólogo alemão chamado Armut Rosa, infelizmente ainda não traduzido no Brasil, que passa por 3 dimensões. Aceleração tecnológica, técnica, visível, por exemplo, na maior velocidade dos computadores ou dos aparatos técnicos que a gente utiliza no dia a dia. Aceleração de mudança social, definida como declínio da expectativa de que aquilo que a gente faz, sabe fazer, os nossos valores, inclusive, sigam vigorando por muito tempo. A sociedade muda, nós temos que mudar também. E, por fim, a aceleração dos ritmos de vida, quer dizer, um aumento da quantidade de ações e operações que as pessoas têm que fazer no dia a dia. Inclusive, muitas vezes, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? E o interessante é o seguinte, nós precisamos notar que a técnica, se ela
permite que a gente faça as coisas em menos tempo, ela deveria gerar um ganho de tempo para nós. E ela trouxe novas demandas, na verdade, não é? Pois é. Então, o que o Rosa chama a atenção é o seguinte: a aceleração é definida não a partir da tecnologia, mas a partir do aumento do número de atividades. Quer dizer, há aceleração quando a aceleração técnica não gera mais tempo para nós. Ao contrário, nos instiga a fazer mais coisas e a ter uma sensação contínua de falta de tempo. E quais são os impactos desse processo para o ensino na universidade? A aceleração tem impactos no ensino, na pesquisa, na gestão. A pesquisa, por exemplo, tem os seus prazos diminuídos. Espera-se uma produtividade maior do docente. A extensão torna-se, infelizmente, desprestigiada e dificulta o diálogo da universidade com a comunidade. A gestão, as decisões que deveriam ser debatidas de forma ampla e democrática num nível ético-político, as decisões são tomadas em níveis pessoais, jurídicos ou eventualmente inclusive técnicos, né? Porque há o que o Rosa chama de dessincronização. Tomar decisões democráticas, fazer debate político, abrir a universidade para a população é algo que é demorado. Debates democráticos não primam pela celeridade, ao passo que a demanda por aceleração torna esse tipo de debate, por exemplo, fora do tempo. As pressões dentro da universidade são por maior produtividade em vários planos, no ensino, na pesquisa e na extensão. Então essa é uma dificuldade, não é? E eu gostaria de frisar isso, quer dizer, o problema da aceleração é justamente nesse plano ético-político. E essa é a preocupação desse sociólogo alemão. Quanto mais nós aceleramos, menos nós somos capazes de tomar decisões num plano ético-político, tanto no nível institucional quanto no nível pessoal. Menos se discute, menos se reflete, né, sobre as ações. Exatamente. E essa tendência da aceleração, Ari, ela tende a levar a uma instrumentalização do ensino? Quer dizer, vale a pena eu ensinar aquilo que tem uma aplicação prática? Claro. Agora, a própria noção do que é prático, ela se vê regredida, porque, ora, decisões sobre para onde nós queremos ir são práticas. Então, se toma prática como meramente técnica. E isso é uma forma limitadora, não é? De definir o campo da prática. Você vê um exemplo, a tecnologia de edição genética está pronta e vem sendo utilizada. Ela tem tanto perspectivas curativas e preventivas ótimas, como eventualmente assustadoras. Quer dizer, você pode voltar a ideais de eugenia, por exemplo, que vigoraram durante muito tempo no mundo e na sociedade brasileira, estavam vigentes no nazismo, estavam vigentes em vários estados totalitários, né? Só que agora seria possível, em tese, você alterar geneticamente e suprimir certas características da humanidade inteira. Ora, esse debate precisa ser levado para a sociedade, a universidade tem esse papel. Mas a própria dimensão ética na universidade se vê meio que reduzida a um protocolo. Né? Você checa, você vai vendo pontinhos lá, isso está acontecendo? Não está, está aprovado, está liberado. Né? Então essa discussão muito séria de fundo ético, ela acaba sendo suprimida por esse processo. Exatamente, esse é o diagnóstico e o problema da aceleração mais fundamental. E queria aproveitar a sua presença, professor. É impossível a gente não falar de hoje, um dia histórico, um dia que a presidente da República, Dilma Rousseff, foi afastada e acaba de assumir o vice como presidente interino. E ele já apresentou o seu quadro de ministros, trouxe algumas mudanças importantes. Queria aproveitar a sua presença, já que estamos falando de educação, de universidade pública. No plano da educação, por exemplo, ele trouxe uma novidade. Ele fundiu o Ministério da Educação com o Ministério da Cultura. Como que você vê, como você avalia esse cenário dentro dessa discussão que nós estamos fazendo aqui? O cenário, sem dúvida, é muito perigoso. Nós precisaríamos, de fato, de ter tempo de fazer um amplo debate sobre aquilo tudo que está em risco no âmbito dos direitos humanos, dos direitos trabalhistas, etc. O próprio nome do plano chama-se Salto para o Futuro, é tendencioso.
Quer dizer, se a gente, para o futuro não se salta, você não pode abandonar o passado, os passos que a gente dá em direção ao futuro, ou a gente tem tempo e condições de fazer isso, né, de forma refletida, ética e etc., ou as chances da gente ter um desastre são muito grandes, né? Afora a forma como ele começa, que não é de forma nenhuma a melhor forma possível, quer dizer, ele não é o presidente eleito. Enfim, haveria muito a dizer a esse respeito, mas eu acho que a população precisa, sem dúvida, ter muita atenção com a perda de direitos. Com relação à educação e cultura... Se seria um retrocesso, essa fusão? É um retrocesso, eu não tenho dúvida que é um retrocesso. Com relação à educação e cultura, claro que a educação tem tudo a ver com cultura, mas claro que a fusão de ministérios não significa que se vai ter uma preocupação com isso, não é? Uma filósofa, a Hannah Arendt, diz que a forma como nós educamos as crianças diz duas coisas: se nós gostamos da criança ou não, e se nós temos alguma preocupação com o futuro. Então, na verdade, eu temo que o salto para o futuro é um escorregão para o passado, em muitos sentidos. Tá certo, Ari. Terminar então com essa sua ótima conclusão. Muito obrigada, viu? E obrigada por aprofundar essa discussão aqui no Nesp Notícias. Então, para quem se interessar, como nós falamos, o colóquio vai ser amanhã às 7h30 da noite. Você pode acompanhar participando, inclusive, né? Porque ele é transmitido pelo link tv.nesp.br/direitos humanos. Todos estão convidados, né, Ari? Claro, eu que agradeço a oportunidade, viu, Larissa? Boa noite a todos. Boa noite. É isso por hoje, o Nesp Notícias volta amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau!